Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez, nós estamos aqui para juntos podermos compartilhar da palavra do Senhor e ter um momento onde possamos ter comunhão com Ele, adorá-lo, servi-lo de todo o nosso coração. E nessa noite aqui, até o momento, né? Infelizmente só tem eu aqui. Vou ver se algum dos pastores ainda vai entrar conosco. Gostaria de pedir a vocês que, se porventura o som não estiver bom, que os irmãos avisem aí para a gente, porque nós estamos com algumas dificuldades aqui com equipamento. Então, seria muito importante se os irmãos puderem dar um feedback aí, se tiver algum problema no som. Não é? Mas nós vamos nos esforçar aqui para fazer o melhor possível. Amém. Eu gostaria de começar nessa noite aqui, junto com vocês, fazendo o que nós fazemos sempre, que é orar, pedir ao Senhor que traga sobre nós, da sua direção, da sua graça, que nos dê um momento onde Ele possa tocar em nossos corações e redirecionar as nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Jesus, te bendizemos nessa noite. Ao Senhor seja sempre a glória e o louvor. Te exaltamos por tua fidelidade, porque sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E as nossas vidas estão debaixo de tua mão poderosa. Aqui nessa noite, Senhor, reunido com o teu povo, rogamos, meu Deus, que o Senhor visite a casa de cada um dos teus filhos. Visite cada pai, cada mãe. Visite, Senhor, cada jovem, cada adolescente, cada criança, Senhor. Que a mão do Senhor repouse sobre a casa dos teus filhos. Que o teu Espírito, Senhor, encontre espaço, encontre guarida em nossos corações. O Senhor sabe, meu Deus, da nossa dificuldade de entender, de compreender por nós mesmos. Pedimos a tua graça, pedimos a tua misericórdia, pedimos o teu socorro nesses dias. Olha, meu Deus, para o teu povo, vivifica a tua igreja, restaura, renova o teu povo, Senhor. Derrama da abundância da tua graça sobre nós, porque sabemos que estamos vivendo em tempos de fim e em dias difíceis, como diz a palavra do Senhor. Ó, meu amado Jesus, visita aqueles que estão enfermos, abatidos, desesperados, angustiados. Ó, Senhor, aqueles que estão temerosos, ansiosos, meu Deus, no meio de tantas coisas e tantas incertezas que estão acontecendo, Senhor. Tu és consolo, tu és paz, tu és alegria. Nós pedimos que a paz do Senhor domine, Senhor, no coração da tua igreja. E que o Senhor se mova, meu Deus, de forma poderosa, graciosa, fortalecendo o teu povo, Senhor, e nos preparando para aquele grande dia que acreditamos, Senhor, que está muito próximo, o dia em que o veremos face a face. Bendizemos o teu nome nessa noite, exaltamos e engrandecemos o Senhor. Ao Senhor seja toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda exaltação. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Eu, nessa noite, meus irmãos, gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre o empenho que nós devemos ter em manter a nossa identidade em tempos de apostasia, né? Nós estamos vivendo, meus irmãos, em um momento muito perigoso para nós cristãos. A igreja tem sido atacada de todas as formas, né? A igreja, em alguns países, tem sofrido perseguições físicas. Muitos irmãos têm morrido vítima de perseguição. Morrido literalmente, perdido suas vidas, perdido sua liberdade, têm perdido seus direitos. São situações extremamente dolorosas.
Eu estou lendo um livro que fala sobre a perseguição aos cristãos agora na nossa era, e é estarrecedor o que está acontecendo de perseguição física aos cristãos, de um modo geral, pelo mundo. A ponto de, no ano de 2012, terem morrido 105 mil cristãos assassinados por causa da sua fé, simplesmente por serem cristãos e por crerem em Jesus. Esse número é um número assustador, porque você não vê uma notícia dessa nas mídias, você não vê se falar absolutamente nada sobre isso. Para a gente ter uma ideia do que é isso, nos 4 primeiros séculos da igreja, morreram 250 mil cristãos vítimas de perseguição. Nós estamos falando de 4 séculos de igreja. E eu citei um número para vocês aqui agora, do ano de 2012, onde morreram somente no ano de 2012, 105 mil cristãos vítimas de perseguição. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo em um tempo muito difícil. Paulo, ele afirma isso lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículos de 1 a 5, que eu gostaria de ler com vocês, começar lendo esse texto com vocês, para que a gente pudesse dar continuidade àquilo que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Paulo diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Pega aqui para mim, por favor. Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Bom, a igreja desse momento, ela está sendo pressionada a dobrar-se a conceitos e valores que são frontalmente contra a palavra do nosso Deus. Nós vivemos um momento de ataques à família, às nossas tradições, ao nosso estilo de vida, à nossa moralidade. Os ataques têm vindo de todos os lados. Ainda essa semana, não foi a semana passada, eu li uma matéria aonde a ONU colocou no rol das palavras preconceituosas a palavra marido e esposa. Tudo isso, meus irmãos, é um ataque a toda a nossa herança judaico-cristã. A igreja, ela está sendo pressionada a ceder, está sendo pressionada a abrir mão dos seus valores, a abrir mão daquilo que o Senhor nos transmitiu e que se tornou o pilar da nossa sociedade durante muitos e muitos séculos. Tudo isso que nós estamos vendo acontecer tem um objetivo comum: estamos caminhando para o tempo do fim, estamos caminhando para o governo do anticristo, e a igreja é um grande empecilho com todos os nossos valores, conceitos e ideias que nós herdamos da palavra e do evangelho do nosso Deus. São pressões que visam modificar nossa estrutura de fé, nossas convicções e comportamentos. O que se quer hoje, na verdade, meu amado irmão, minha amada irmã, é mudar toda a nossa estrutura de fé. Houve um movimento que eu sempre me recordo dele, e muitos de vocês que estudaram se lembram, um movimento que aconteceu entre o século XVII e o século XVIII, chamado o movimento iluminista. E esse movimento, eu considero que foi um dos movimentos que mudou o mundo.
mudou a concepção de mundo, mudou a forma de se ver o mundo. Até aquele momento, um mundo que era totalmente influenciado pelas ideias da igreja, por muitas ideias que eram ideias distorcidas, inclusive opressoras, as pessoas não tinham condições de pensar livre daquela caixa. Então, o movimento iluminista, ele surgiu como um movimento aonde trouxe a razão, a libertação de toda essa ideia religiosa. É claro que tudo no movimento iluminista não foi bom. O resultado daquele movimento das luzes, como era chamado, nós vemos hoje, por exemplo, que muitos problemas na nossa sociedade perduram, estão enraizados no mais profundo do nosso coração, e que o homem, com todo o seu conhecimento e com toda a sua sabedoria, jamais terá condições de resolver. Entretanto, aquele movimento fez uma separação entre a igreja e o Estado. Pensamento da igreja é um, pensamento do Estado é outro. Isso aqui eu estou falando de uma forma bem grosseira para vocês, para comparar com o que está acontecendo hoje. Porque eu acabei de dizer aqui para vocês que essas pressões que a igreja está sofrendo visa modificar as nossas bases, a nossa estrutura, o que nós cremos. E hoje já não se quer simplesmente que a igreja esteja separada do Estado, cada um no seu canto. Hoje, o que se está propondo é que nós venhamos ser absorvido por todas as ideias, conceitos e valores que se estão estabelecendo nessa nova sociedade. E a igreja, de certo modo, todos nós cristãos, não somente temos sido influenciados por tudo que está acontecendo nesse momento, mas muitos cristãos estão começando a ceder, estão começando a abrir mão, estão se sentindo tão pressionados que, de repente, já estão abrindo mão da nossa fé mais simples, mais básica, que sustentou a nossa sociedade e que sustenta a igreja nesses tempos difíceis. Já estamos perdendo a nossa identidade. Não conseguimos mais ser sal e luz num mundo caído, pervertido, e nós estamos nos contextualizando. Já percebemos, dentro da igreja, movimentos que já estão aceitando, discutindo e trazendo para dentro da igreja comportamentos que são frontalmente contrários ao que Deus diz na sua palavra. Tudo isso em nome de um relativismo, em nome de que a igreja seja subvertida nas suas ideias, nos seus valores, e a gente venha a se contextualizar de tal forma que vamos perder completamente a nossa identidade. Já há, meus irmãos, todo tipo de igreja para agradar os homens e não a Deus. Modelos de igrejas cada vez mais contextualizados a comportamentos, a ideias, a forma das pessoas serem. As pessoas não estão buscando mais a vontade de Deus. Elas agora estão buscando que esse Deus aceite-os como eles são. Na verdade, é Deus e a sua palavra se dobrando às vontades, aos desejos, a tudo que o homem mais ama e mais ele quer. Então, meus irmãos, eu gostaria, nessa noite, de poder discorrer sobre esses assuntos. Eu acredito que não conseguirei falar sobre muitos pontos que eu creio que precisam ser ditos e discutidos nesse momento por nós como igreja. Mas eu queria dar iniciação aqui, começando de pontos muito básicos da nossa fé. E a primeira coisa que eu gostaria de colocar dentro desse contexto, onde nós estamos sendo pressionados a viver cada vez mais um cristianismo que agrade aos homens em vez de agradar a Deus, a primeira coisa que eu gostaria de colocar é que não há possibilidade de ser cristão sem um verdadeiro arrependimento. A essência do Evangelho de Cristo consiste na transformação integral do homem. Não é uma reforma, e sim novo nascimento. A essência do Evangelho de Cristo consiste na transformação integral do homem.
não é uma reforma exterior. Há muita gente boa por aí, muita gente que tem valores, que guardam bons valores, mas nós aqui não estamos falando de uma reforma exterior. O Evangelho de Cristo, ele veio para levar o homem a uma mudança de dentro para fora. Quando Nicodemos procura Jesus de noite, está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 3, Jesus disse que se o homem não nascer do Espírito, ele não pode ver o reino de Deus. Então, não há possibilidade, meus amados irmãos, e você que está ouvindo a essa palavra nessa noite, não existe nenhuma possibilidade de o homem ser um verdadeiro cristão sem que ele passe por uma experiência de arrependimento verdadeiro. Arrependimento na Bíblia é uma mudança de atitude interior. Até esse momento eu governava, mandava na minha vida, mas ao ser confrontado com a verdade de Deus, que eu sou um pecador, que a minha vida está totalmente corrompida, decadente, então eu me rendo a esse governo e me submeto a esse Jesus. A primeira mensagem de Jesus, quando ele começou a pregar o Evangelho, foi: arrependei-vos. E eu gostaria que, nesse momento, vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 17. Mateus, capítulo 4, versículo 17. A palavra do Senhor diz o seguinte: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora vamos para Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos, capítulo 1, versículo 15. E diz o seguinte, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu estou falando para vocês, meus irmãos, como um dos primeiros pontos e pilares que nós devemos guardar em nosso coração. Nesse momento de relativismo, nesse momento de decadência espiritual, nesse momento de subversão das verdades da palavra de Deus. Nesse momento em que a igreja está sendo pressionada a se contextualizar com ideias e valores desse mundo. A primeira coisa que eu estou dizendo aqui, que é um assunto muito básico, mas de extrema importância para aquele que se diz um verdadeiro cristão, que não há possibilidade de ser cristão sem um verdadeiro arrependimento. Ninguém entra na igreja por adesão. A igreja, ela não pode ser um clube aonde as pessoas se sintam bem. A igreja é o local aonde o homem se encontra com Deus. A sua vida é impactada, transformada. Ele passa por uma experiência de arrependimento, nasce de novo, é batizado em Cristo para viver uma nova vida. E nós precisamos entender e repetir isso com todas as nossas forças, que para que um homem entre e se torne um verdadeiro cristão, ele precisa passar por uma verdadeira experiência de arrependimento. Entender que nós estamos perdidos, condenados, afastados de Deus, e por isso ele veio para nos resgatar e mudar totalmente a nossa vida. Então Jesus começa falando: arrependam-se. Essa foi a primeira mensagem de Jesus. Não existe uma outra porta pelo qual o homem possa entrar no reino de Deus. Você pode saber os hinos da igreja, você pode cantar tudo que a igreja canta, você pode conhecer a forma de ser, de vestir, de se comportar até. Você pode fazer mudanças exteriores na sua vida. Tudo isso pode te trazer uma certa satisfação. Mas para entrar no reino de Deus, Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3, versículo 3, que se ele não nascesse de novo, ele não poderia ver o reino de Deus.
A porta de entrada para o reino de Deus se chama arrependimento. É o arrependimento dos meus pecados, da minha independência, da vida governada por mim mesmo. Quando eu me arrependo, eu jogo fora aqueles valores que eu tinha, eu jogo fora a minha forma de pensar, e agora Deus vai renovar, colocar sobre mim as suas ideias, os seus conceitos, Ele vai colocar sobre mim tudo o que Ele pensa para que eu me torne um representante seu aqui nessa terra. Continuando, meus irmãos, por que Jesus começa a falar sobre arrependimento? Porque essa foi a sua primeira mensagem. Porque quando ele começa a falar, a primeira coisa que ele diz, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Pelo simples fato de que o homem não é bom, de que o homem está perdido, caído nos seus pecados, nos seus delitos. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu estava pregando para uma senhora que era espírita. Eu comecei a falar de Jesus, comecei a falar para ela sobre a ressurreição de Cristo. E num determinado momento da conversa, essa senhora disse assim para mim: mas meu filho, o mundo está evoluindo. O mundo, as pessoas estão evoluindo. E eu perguntei para ela assim, eu disse, mas minha senhora, em que planeta a senhora está vivendo? Olha a sua volta. Com tanta tecnologia, com tanto desenvolvimento que nós temos tido, desde o iluminismo para cá, da Revolução Industrial e tantas coisas que aconteceram, a Revolução Tecnológica agora, que nós está mudando o mundo, mudando tudo nesse mundo, mas existe algo no homem que somente Deus pode mudar. Eu perguntei a ela, eu disse, onde é que a senhora está? A senhora está nesse planeta? A senhora tem ideia que esse homem está evoluindo? O homem de hoje é o mesmo homem de muito antes de Cristo. Não mudou absolutamente nada. Quando você olha na Roma antiga, quando você olha para trás antes de Cristo, nas discussões platônicas, aristotélicas, os conflitos que o homem viviam são sempre os mesmos. O homem mudou e avançou tecnologicamente em muita coisa, mas nós continuamos emperrados no nosso coração, no nosso caráter em que nós somos, porque somente Deus pode mudar o homem de dentro para fora. E é por isso que esse homem precisa entender a necessidade de arrependimento. Então, quando Jesus começa a falar sobre arrependimento, é porque esse homem está caído, perdido. Podemos ter toda a tecnologia do mundo, podemos promover um maior conforto, um estilo de vida melhor. Nada disso muda a nossa condição diante de Deus, de seres caídos e necessitados da graça e da misericórdia do nosso Deus. No livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você não é bom, eu não sou bom, não existe ninguém bom. Todos, a palavra engloba todos os homens sobre a face da terra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Existe algo errado dentro do nosso coração. E o Evangelho de Cristo, com sua base, que muda o homem de dentro para fora, que transforma o homem de dentro para fora, ele vem fazer esse novo homem para a glória de Deus. Aí sim, nós poderemos entrar no reino de Deus. Paulo está dizendo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há possibilidade, meus irmãos, de ser um verdadeiro cristão sem um verdadeiro arrependimento. Não são comportamentos religiosos, é transformação vinda do Espírito Santo do nosso Deus. Aleluia! Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 10, o apóstolo diz assim, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, versículo 11, não há quem busque a Deus. Versículo 12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Meus amados irmãos,
e aqueles que nos ouvem nessa noite. O Evangelho de Cristo veio para mudar o homem de dentro para fora. E sem essa base de sustentação, nós seremos subvertidos pelas ideias e conceitos de reforma, de adaptação que esse mundo está trazendo para nós nesse momento em que nós estamos vivendo. Precisamos ter cuidado. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu queria ler do versículo 1 ao versículo 3 de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu vou ler até o versículo 3. Ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ora, meus irmãos, eu estou falando aqui nesse momento que para mantermos as bases daquilo que cremos, precisamos entrar pela porta de um verdadeiro arrependimento. Muitas pessoas que não nasceram de novo, mas que aderiram à vida cristã, que se sentiram bem com o ambiente, que gostaram desse ambiente de suprimento, de amizade, de amor, de carinho, mas não nasceram de novo. Muitas dessas pessoas são suscetíveis a serem subvertidas nas suas ideias e nos seus pensamentos, e aceitar os conceitos que esse mundo está trazendo sobre nós, de diluição dos nossos valores morais, de diluição da ideia de família que Deus trouxe, das nossas tradições que nos foram dadas como legado pelo nosso Deus, na palavra do nosso Deus. Então, quando Paulo está dizendo aqui que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida. Aqui Paulo chega a dizer que nós andávamos antes, quando não tínhamos o Senhor, segundo o curso deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo, meus irmãos? A Bíblia diz que o príncipe deste mundo é Satanás. Tudo que há nesse mundo, a Bíblia fala lá no livro de 1 João, no capítulo 2, que tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não procede do Pai, mas sim do mundo. Todo esse sistema mundano que nós estamos vendo aí, ele tem um governante que se chama Satanás. Tudo que você vê, a arte, a cultura, a educação, a economia, todos os valores e todas as ideias vêm do seu príncipe, que é Satanás. E nós, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, precisamos entender esses valores importantíssimos para a manutenção da nossa caminhada aqui. Quando nós falamos sobre essas coisas, nós estamos olhando de onde nós viemos, e é isso que Paulo está dizendo aqui. Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Nós não éramos bons, e não somos bons. O que tem de boa em nós é a vida do nosso amado Jesus, que nos regenerou pela obra do seu Espírito Santo, aleluia, que nos restaurou e nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós andávamos segundo os desejos da nossa carne, movidos pela vontade da nossa carne, das nossas paixões carnais, dos nossos desejos que nos dominavam. E agora, meus irmãos, querem trazer para dentro da igreja todo tipo de comportamento pernicioso, depravado, licencioso.
E a igreja desses dias está sendo influenciada e subvertida nesse momento para aceitar padrões morais, padrões familiares que vêm pervertendo a fé de muitos e destruindo a essência daquilo que é mais importante, que é o Evangelho de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos, então, meus irmãos, parar para pensar que o que nós temos que viver e pregar é simplesmente esse evangelho que pode tirar o homem da sua independência, que pode tirar o homem do seu governo pessoal para ser colocado sob o governo de Deus. Paulo disse agora em Efésios, no texto que eu li, ele diz, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Eu estava morto. Eu estava condenado. Eu andava sobre o príncipe da potestade do ar, com a ideia dos filhos da desobediência. Era assim que eu vivia. E agora, Paulo está dizendo que ele me deu vida. Muita gente, às vezes, pergunta, Deus nos abandonou. Não, Deus não ficou indiferente a nós. Deus veio ao nosso socorro, mas ele não veio ao nosso socorro para fazer uma reforma exterior. Ele veio ao nosso socorro para mostrar a esse homem que ele estava perdido, mas ele veio mudar-nos de dentro para fora. Deus não ficou indiferente a nós. Eu já vi pessoas perguntando, onde é que está o amor de Deus? Há tanto sofrimento nesse mundo. Ora, a palavra do Senhor diz lá em João, no capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus. Ele veio aqui, ele se tornou como um de nós, ele vestiu a nossa roupa de carne humana, ele se sujeitou ao homem, ele se humilhou, ele se deixou ser morto. Deus não ficou indiferente a nós. E essa é a essência do Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia! Em João, no capítulo 1, versículo 18, João diz assim, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o tem revelado. Ele, Jesus, veio aqui, Deus veio na pessoa de Jesus, ele não ficou indiferente a nós. Quando ele nos chama ao arrependimento, quando ele nos chama à mudança de vida, é porque ele veio a nós com o seu poder, com a sua glória, para nos dar vida. E sem um verdadeiro arrependimento, sem um verdadeiro encontro com esta pessoa, não tem como você participar do reino de Deus, não tem como você ver o reino de Deus, não tem como você entrar no reino de Deus. Você pode estar aí dizendo, Deus é amor, Deus me ama, Deus me aceita como eu sou, o que é mais importante é a minha felicidade. Não é mais importante a sua felicidade. O que é mais importante é que você abandone a sua independência, que você abandone o seu pecado e que você se volte para ele e você encontrará graça, misericórdia, perdão e novidade de vida. Ele vai te dar uma consciência sadia, em paz, livre, mas somente quando eu e você abrir mão da minha própria vida. Nós não podemos subverter, nós não podemos deixar que a verdade da essência desse evangelho se perca para agradar a quem quer que seja, para termos uma igreja mais atrativa, para termos um grupo que é mais contextualizado com esse momento da história. Se nós não pregarmos este evangelho, nós já seremos e estaremos reprovados pelo nosso Deus. Não adianta termos uma igreja com milhares de pessoas que não conheceram o verdadeiro arrependimento, que não experimentaram a verdadeira mudança de vida, porque naquele dia, aqueles que não experimentaram isso, ouvirão, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com ele, ouvirão, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. É assim que a palavra do Senhor nos garante para aqueles que receberam a verdadeira mensagem de arrependimento em suas vidas. Aleluia! Ele não ficou indiferente a nós. Um texto muito conhecido que nós repetimos muito, que está lá em Isaías 53, que diz, mas ele foi
ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Você acha que você é bom? Você acha que seus comportamentos justificam que Deus está dando tapinha nas suas costas e dizendo, não, eu te entendo? Deus está dizendo, arrependa-se, e eu te darei vida, e vida abundante, porque essa é a essência do evangelho do nosso amado Jesus. Aleluia! Jesus, por causa desse evangelho, por causa dessas verdades, ele foi ferido, esmagado, moído. O Pai virou as costas para ele na cruz do Calvário, por causa da nossa iniquidade, por causa da nossa pecaminosidade. Nós jamais entraremos pela porta do reino de Deus sem um verdadeiro arrependimento. Você que diz, Deus me ama, Deus quer a minha felicidade, eu estou querendo dizer para você nessa noite, que você precisa se arrepender, que você precisa entregar o governo da sua vida a esse Deus, e você vai gozar de uma paz indescritível, de uma liberdade indescritível, porque não há nada mais escravizante do que uma vida governada por nós mesmos, do que uma vida dominada pelos desejos da carne, pelo pecado, pela iniquidade, que tanto tem destruído milhares e milhares de vidas todos os dias. Meus amados irmãos, a primeira coisa que eu falei aqui para nós, como uma base sólida para não sermos subvertidos na verdade do Evangelho, é que sem um verdadeiro arrependimento, não há como o homem entrar no reino de Deus. E devemos sustentar essa verdade ao custo da nossa vida. Não abrir mão, não querer criar uma igreja agradável, não pregar um evangelho que seja acessível a todos, mas um evangelho que liberte o homem da situação em que ele se encontra, que é uma situação de morte, que é uma situação de escravidão, de domínio de Satanás e domínio das ideias mundanas e malignas que reinam sobre esse mundo. Bom, uma segunda coisa que eu gostaria de repetir com vocês aqui nessa noite, como um pilar que norteia a nossa caminhada, é que o cristianismo sem o governo de Cristo não passa de mera religião de gente bem comportada. O cristianismo sem o governo de Cristo não passa de uma mera religião de gente bem comportada, que se encontram, que cantam cânticos, que têm reuniões e encontros bem agradáveis e bem sociais, mas Deus não consegue tocar na vida dessas pessoas. Elas andam segundo as suas próprias ideias, porque nunca nasceram de novo, porque ouviram um evangelho que acaricia os seus pecados, que alimenta a sua independência, que mantém o homem preso à ilusão de que o que Deus quer é a sua felicidade e não o seu arrependimento. O cristianismo sem o governo de Cristo não passa de mera religião de gente bem comportada. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, o apóstolo Paulo ele diz assim, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. A pergunta que eu faço a você nessa noite, que se diz cristão, que acredita na palavra do nosso Deus, que aceita e diz aceitar os valores de Deus para a sua vida, com todas as implicações que isso tem sobre nós. A pergunta que eu faço,
Deus te governa? Você que diz, Deus me ama, Deus me entende, Deus quer a minha felicidade. Você já parou para pensar no que esse Deus diz na sua palavra? Que se você não confessá-lo como Senhor da sua vida, você não será salvo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. E quantos cristãos, ou que se dizem cristãos, na hora em que são confrontados com alguma situação na sua vida, na sua casa, na sua família, ele simplesmente diz, ninguém manda em mim. Na minha vida mando eu. Não aceito que ninguém se meta na minha vida. Mas ele se diz um cristão. E ele se diz governado por Cristo. Outros chegam a falar que só ouve a Deus e não ouve mais ninguém. E essa é uma das desculpas mais covardes para dizer que ninguém se meta na minha vida. É uma das desculpas mais horríveis que nós encontramos. Porque quando a pessoa diz assim, eu não ouço ninguém, só ouço a Deus, ela fecha todas as portas para ouvir, para ser corrigida, para ser tratada. Mas não há como você ser salvo se Cristo não governar a sua vida. Esse tipo de religião não passa de uma religião de gente bem comportada, mas nunca nasceu de novo, nunca experimentou o verdadeiro arrependimento, nunca foi tocado no mais profundo do seu coração. O cristianismo, ele mexe com o mais profundo do coração do ser humano. Não existe meio termo, meu irmão. Não existe meio termo, minha irmã. Não existe meio termo, meu amigo que está nos ouvindo nessa noite aqui. Ele te chama para que ele possa governar a tua vida. E se ele não governar a sua vida, coloque na sua cabeça, você não é um cristão de verdade. Ah, Cláudio, você está sendo muito radical. Não, eu estou querendo salvar a sua vida. Eu estou querendo dizer para você que o caminho do encontro verdadeiro com Ele é o caminho da entrega incondicional ao seu governo, à sua soberania. É assim que diz a palavra do Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, sem esses pilares, meu irmão, minha irmã, sem a pregação deste evangelho, a nossa mensagem estará diluída. Nós teremos uma igreja bonita, nós teremos nossos cultos animados, nós teremos reuniões extremamente agradáveis. Mas será que temos gente que nasceram de novo, que se arrependeram e que foram governadas por Cristo Jesus? Não há um meio termo na mensagem de Jesus. Você não pode ser cristão de verdade se ele não governar a sua vida. Se ele não pode modificar seus comportamentos, você é um apóstata. Mas eu sou assim. Deus me fez assim. Eu nasci assim. É a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Se Deus não pode mudar os seus comportamentos, e você mesmo assim se diz que é um cristão, você é um apóstata. Você já apostatou da fé, porque você quer que Deus se adapte à sua vida. Mas Deus está dizendo que quer você completamente envolvido pela vontade dele, pela sua doutrina, pela sua palavra, pelo que ele pensa. Porque é a palavra de Deus que ordena e tira a vida do homem da escravidão do pecado. Sem o governo dele, nós estaremos completamente perdidos. Sem essa verdade do governo dele, nós somos apóstatas da fé. Estaremos aqui dizendo que somos cristãos, mas a nossa prática de vida não condiz, não se adequa, não se rende à verdade da palavra de Deus. Meus amigos e irmãos, a religiosidade está em alta nesses dias. Já observaram isso? A religiosidade está em alta. Todo mundo agora está com Deus.
As pessoas que têm comportamentos mais vis, mais pecaminosos, que maculam a santidade e a glória de Deus, que praticam atos que ofendem a santidade de Deus, elas estão dizendo: Deus está comigo. Ele está comigo. Já cansamos de ver isso nesses dias. E isso talvez porque a mensagem do Evangelho de Cristo está sendo diluída nessa sociedade, está perdendo seu impacto de confrontação e está se transformando numa mensagem de adaptação. Não venha. Não, mas não, vem aí, fique aí. Né? Não tem problema não, seu pecado. Não tem problema não, esse comportamento. Deus te ama. A religiosidade está em alta nesses dias. Muitos confessam serem de Cristo, porque Ele é amor, mas não querem o seu governo. É uma grande ilusão que tem acontecido no nosso século. Ainda mais com a explosão desse evento das mídias sociais. As ideias mais belas, mais bonitinhas, os argumentos mais arrumados, convincentes e inteligentes, estão sendo destilados nas redes sociais. E as pessoas estão se convencendo que não precisam mudar de vida. As pessoas estão se convencendo que não carecem de uma profunda transformação, de abandonar a sua vida iníqua, pecaminosa, porque Deus as ama. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 5, quando Paulo está falando lá sobre o homem do fim, no versículo 5 ele diz assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam pelas suas obras. Muita religião, mas falta prática de vida. Confessam que conhecem a Deus, mas negam pelas suas obras. Paulo está dizendo que o homem do tempo do fim será um homem extremamente religioso, mas é aquela religião aonde ele não quer ser tocado, aonde ele não quer que se mexa na sua vida. A pergunta que eu faço é: esse Deus que você diz seguir, governa a sua vida? Ele é Senhor do seu destino? Ele é Senhor da sua história? Ou você simplesmente diz: Ele me ama, Ele quer o meu bem, Ele quer a minha felicidade, mas você não quer abrir mão do seu comportamento pecaminoso? A palavra dele confronta seus comportamentos. Você obedece a esse Deus? Em João 14, versículo 21, Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é aquele que frequenta as reuniões, não é o que canta os cânticos, não é o que repetem os jargões, não é o que sabe a Bíblia de trás para frente ou da frente para trás. Não. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É uma vontade rendida à vontade de Deus. Eu tenho muitos desejos, eu tenho muitas vontades, mas muitas das minhas vontades entram em conflito com a vontade do nosso Deus. Lembram-se de Jesus no jardim do Getsêmani? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele estava dizendo: Pai, para mim a cruz é terrível. Pai, eu não quero a cruz. Mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Vontade rendida, sujeita à vontade do nosso Deus. Aleluia. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17, acontece um episódio que é muito interessante de nós analisarmos ali.
Um homem rico, um jovem rico, vem, encontra-se com Jesus no meio da rua. E ele se lança aos pés de Jesus de joelho, diante de todas as pessoas que estavam ali. E ele disse: bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele e diz: você sabe os mandamentos? Não roubarás, não matarás, não cometerás adultério, não darás falso testemunho, ama o teu próximo. E a resposta daquele jovem foi: tudo isso eu tenho feito desde a minha infância. Então, Jesus olha para ele e vê a sinceridade no seu coração e diz assim: uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue e você terá um tesouro no céu. E a Bíblia diz que aquele jovem baixa sua cabeça, sai triste e vai embora, porque ele possuía muitos bens. Será que Jesus queria que ele ficasse pobre? Será que todos os ricos que cruzou o caminho de Jesus, ele mandou vender tudo e segui-lo? Não. Mas Jesus sabia que a riqueza era o seu Deus, que o que dominava aquele homem era o seu Deus, mas ele era um homem religioso, meus irmãos, porque ele disse que observava os mandamentos desde criancinha e Jesus não questionou. Jesus disse apenas: uma coisa ainda te falta. Jesus não chamou ele de hipócrita: você é um hipócrita. Não. Isso, uma coisa ainda te falta. Vai e vende tudo o que tens. A religiosidade está em alta. Mas a pergunta é: Deus governa a minha vida? Ele é Senhor da minha história? Ele é Senhor do meu destino? O segundo ponto que eu estou dizendo para vocês aqui nessa noite é que o cristianismo sem o governo de Cristo não passa de mera religião de gente bem comportada, de mera religião de gente que tem práticas, inclusive, até louváveis. A pergunta é: nascemos de novo, somos governados por Ele, ou nós andamos segundo a nossa própria vida? Você se dobra à vontade de Deus, ou quer que Deus se dobre à sua vontade? Você quer que Deus se adapte aos seus comportamentos, ou você está rendido à vontade de Deus? Tudo isso, meus irmãos, que eu estou repetindo aqui para vocês, são fundamentos básicos para que a nossa fé não se dilua nesse momento de apostasia, para que aquilo que nós cremos sirva de base de sustentação, em um momento em que a igreja está sendo acuada a abrir mão dos seus valores, a abrir mão das suas verdades. Porque o que nós estamos vendo hoje é a diluição dessa mensagem no meio dos cristãos para agradar aos homens e não a Deus. Eu já vi o traficante lá no morro dizendo: Jesus está comigo. Com a R15 na mão. Jesus está comigo. Ele está comigo. Nós vemos a prostituta dizendo: Jesus está comigo. O homossexual dizendo: Jesus está comigo. O ladrão: Jesus está comigo. Se Jesus está com você e ele não consegue mudar a sua vida, qual é o Jesus que você acredita? Em que Deus você acredita? É num Deus que carimba o seu comportamento? É num Deus que está aí somente para te abençoar e nunca tocar na sua vida? Ele te ama tanto que ele abre mão da verdade dele para deixar que você vá para o inferno e que você se perca eternamente. A verdade do evangelho está se diluindo em cima de falácias, de enganos. E Paulo fala isso lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3.
Que ele diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Só apostata da fé quem acreditava em alguma coisa. Só apostata quem acreditava em alguma coisa. E a apostasia é um abandono consciente. São aquelas pessoas que dizem assim: eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Isso é uma apostasia. Todos querem o seu amor, mas não a sua doutrina, não o seu governo. Como o jovem rico. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? De joelhos, no meio da rua, na frente de todo mundo, um rico de joelhos, diante de Jesus, no meio de todo mundo. Mas quando ele ouve a verdade, ele sai triste e cabisbaixo, porque essa verdade confrontou a sua independência, confrontou o seu estilo de vida e chamou ele a uma mudança de vida. Nós precisamos entender que não tem como sermos de Jesus sem que ele governe a nossa vida, sem que ele seja Senhor. Não podemos pregar menos do que isso, meus irmãos. Devemos sustentar essa verdade a custo da nossa vida, se for preciso, porque já estão colocando leis para nos criminalizar. Semana passada, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, estava defendendo uma lei lá no Supremo que é a lei do abuso religioso, alguma coisa mais ou menos assim. A lei do abuso religioso. O que é abuso religioso? Talvez na hora que você abordar uma pessoa na rua para pregar o evangelho, ela pode te denunciar dizendo que você está abusando, que você está incomodando. Um pastor falar sobre determinado assunto, você está num culto, sei lá, o que é a lei do abuso religioso? Nós estamos entrando numa sociedade em que eles estão forçando a igreja a mudar os seus comportamentos e posicionamentos. E você, quem é? Quem é você? Você é um verdadeiro cristão? Você é um verdadeiro filho de Deus? Você crê nas verdades da palavra de Deus? Elas te dominam, te governam? Nós precisamos entender que para seguir a esse evangelho precisamos abrir mão do nosso estilo de vida. Jesus abriu mão de tudo. Você não pode abrir mão da sua vida. Você não pode abrir mão do seu pecado. Você diz: eu nasci assim. Deus me ama. Deus me entende. Deus quer a minha felicidade. Em João, no capítulo 6, versículo 38, Jesus disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O Filho de Deus disse que não desceu do céu para fazer a sua vontade. Em João, no capítulo 4, no versículo 34, Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Foi Jesus quem disse isso. Mas você não pode abrir mão do seu estilo de vida, porque você acha que Deus deve te aceitar como você é? Em João, capítulo 8, versículo 29, Jesus disse: aquele que me enviou está comigo, não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que é do seu agrado. Jesus suou sangue lá no Getsêmani, quando ele foi confrontado com a realidade da morte na cruz. Porque ele sabia que não somente naquele momento da cruz, ele enfrentaria a dor, o sofrimento, o escárnio, mas ele receberia sobre si a ira de Deus contra todo o pecado da humanidade. As trevas cobriram a terra naquele dia.
O sol se escondeu. Houve trevas sobre toda a terra quando ele estava naquele madeiro, porque naquele momento a ira de Deus caiu sobre ele. A repugnância que Deus tem contra o pecado do homem. Ali estava toda a repugnância que Deus tem ao pecado do homem, sendo descarregado sobre um justo, para que eu e você pudéssemos ter vida. Aleluia. Paulo fala, lá no livro de 2 Coríntios, ele diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e trouxe para nós a palavra da reconciliação. Os nossos pecados foram imputados sobre Jesus e não sobre nós. E você diz que você não quer abrir mão da sua vida, e você diz que que Deus te ama tanto que Ele aceita como você é. Ele não fez a sua própria vontade. Sem o governo de Deus sobre a sua vida, não há futuro para você. Sem entendermos a essência deste evangelho, não há como nós nos posicionarmos diante dessa sociedade permissiva, complacente, e que quer subverter a nossa fé e a nossa identidade. Nós estamos sendo chamados e confrontados nesse momento, ou a nos posicionarmos como verdadeiros cristãos e como verdadeira igreja, ou sermos absorvidos pelas ideias religiosas que estão por aí. Agora, nesse tempo de apostasia, precisamos rever as bases que norteiam nossas posturas e comportamentos. Neste evangelho não há lugar para homens inteiros. Eu vou repetir isso. Neste evangelho não há lugar para homens inteiros. Olhe para Jesus, esmagado, moído, rejeitado, alvo da ira de Deus. Não há lugar para homens inteiros, cheios de si mesmo, cheios de melindres, homens cheios de vontade própria, mimados, porque querem continuar pecando. O chamado dele é para o arrependimento, é para o governo. Nesse reino só entrarão filhos nascidos de novo, regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Nesse reino não entrarão homens cheios de si mesmo. Essas bases, meus irmãos, da pregação do Evangelho de Cristo Jesus, não podem ser diluídas, subvertidas por ideias, conceitos e valores que estão sendo impostos sobre a nossa sociedade. Já estão criminalizando o cristianismo, mas o pior de tudo é que transitam no meio da igreja rapazes e moças, homens e mulheres, que já estão dizendo assim, mas não é bem assim. Eu não creio como você. A sua verdade é a sua verdade. A verdade é relativa. Não existe verdade absoluta. Você ouvir isso da boca de um incrédulo, de uma pessoa que não tem Deus, até que compreendo. Mas você vê essas ideias no meio de cristãos. Você vê homens dizendo que são filhos de Deus, trazendo para o meio da igreja perversões de conceitos e contaminando mentes e corações de pessoas débeis e fracas. Se nós não sustentarmos a verdade do Evangelho de Cristo Jesus, a verdade de Deus será subvertida. Nós seremos como a igreja de Laodiceia, que está lá em Apocalipse, no capítulo 3, morna, sem identidade. Que Deus nos livre, meus irmãos, que venhamos manter as nossas bases doutrinárias a custo da nossa própria vida,
com todo o nosso coração, que Ele nos governe, que Ele domine sobre nós, que a igreja do Senhor seja cheia de vida, cheia de homens e mulheres regenerados, transformados, nascidos de novo, que não haja lugar para essa individualidade perniciosa de pessoas que dizem eu. Não, é o seu governo, é o verdadeiro arrependimento, é a verdadeira mudança de atitude, bases que serão para nós como âncora nesse momento, em que já existem igrejas para todos os gostos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude, que Ele sacuda a igreja pelo seu poder e pelo seu espírito, que Ele sacuda os nossos jovens, os mais velhos, os pais, as mães, os nossos filhos, pelo poder do seu espírito, que hajam homens e mulheres verdadeiramente transformados pelo poder de Deus, e assim nós veremos a vida de Deus brotando de forma poderosa, gloriosa, nessa geração. Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 15. Ele diz assim: para que vos torneis santos e irrepreensíveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, entre as quais resplandeceis como luzeiros no mundo. Aleluia! Santos e irrepreensíveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Se os valores de Deus te incomodam, se o que Deus pensa acerca da família, da moralidade, da sexualidade, te incomoda, o teu lugar não é na igreja, ou será numa igreja que você idealizou, mas não que Cristo idealizou. A igreja que Cristo idealizou é santa, é uma igreja que tem a sua vida, que tem a sua identidade, é uma igreja que veio para trazer o evangelho do reino de Cristo, na qual o homem é governado por ele. Muito em breve, meus amados irmãos e amigos que nos ouvem aqui nessa noite, o nosso Cristo virá nos buscar. O que ouviremos dele naquele dia? O que você ouvirá dele naquele dia? Pare e pense. Você quer que Deus adapte sua palavra a você? Ou a sua vida vai se adaptar à palavra de Deus? Bem, meus amados irmãos, eu já estou aqui com 1 hora falando para vocês. Eu só vou falar só mais um ponto aqui, e talvez numa próxima live, se o Senhor assim permitir, eu continue ainda com esse assunto. Mas um terceiro ponto eu gostaria de colocar aqui, que está em harmonia com esses 2 primeiros pontos que eu falei, o arrependimento e o governo de Deus na sua vida. E o terceiro ponto é que o evangelho, ele confronta a independência do homem. Parece que eu estou dizendo a mesma coisa. Eu estou sendo até redundante naquilo que eu estou falando. Mas essa base precisa ser muito bem fincada em nossos corações. E eu queria ler um texto aqui para vocês, que está lá no livro de Lucas, é um texto que todos nós conhecemos. Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 27 e o versículo 33. Abra a sua palavra, a palavra do Senhor aí, para nós lermos esse texto. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25, diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim,
não pode ser meu discípulo. No versículo 33, diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ora, meus irmãos, o Evangelho de Cristo Jesus deve confrontar a independência do homem. Sem esse confronto sobre a vida do pecador, ele não tem como encontrar a salvação. O homem deve sentir-se confortável dentro da vontade de Deus e não na sua própria vontade. O fato é que o homem quer se sentir bem, continuando nas suas práticas perniciosas e pecaminosas. Não podemos abrir mão dessas bases, irmãos. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E Jesus traz uma mensagem que confronta o homem em todos os aspectos da sua vida. Se alguém quiser vir após mim e não aborrecer pai, mãe, irmãos, irmãs, esposa, filhos, olha aí, ele mexe e confronta os relacionamentos mais fortes que nós temos. Os relacionamentos que mais nós amamos. Não aborrecer pai, mãe, irmãos e irmãs, esposa e filhos. Jesus agora está confrontando as coisas que mais nós amamos. E ele está dizendo: se você amar qualquer um desses mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. E é interessante, meus irmãos, que quando você se rende ao governo dele, você não ama menos, você ama mais. Você se torna mais responsável, você se torna mais cuidadoso, você se torna mais amoroso. Mas quem é o Senhor e o centro da vida é Ele, e não a nossa família. Mas Jesus vai muito mais além. Aí ele diz assim: não aborrecer a sua própria vida. Ah, mas eu gosto tanto desse meu comportamento. Eu gosto tanto desse meu pecado de estimação. Jesus está dizendo para você que se você não aborrecer a você mesmo, você não pode ser discípulo. Precisa traduzir esse texto? Precisa interpretar esse texto? Não posso ser discípulo de Jesus se qualquer outra coisa na minha vida ocupar o lugar que é dele por direito. A radicalidade do Evangelho de Cristo, ela confronta o homem na sua independência. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 8. Ele diz assim: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Essa é a radicalidade do Evangelho de Cristo Jesus. Um confronto com a independência do homem, com o governo da vida do homem. Aborrecer a sua própria vida. Não fazer o que você gosta, mas sim o que ele gosta. Não fazer o que você quer, mas sim o que ele manda. Não fazer o que a sua carne está pedindo, mas sim atender ao seu chamado à santidade e à pureza de Cristo Jesus. Eu gostei muito ao ver Vanginho falando essa semana passada. Eu tive um encontro com 9 grupos caseiros, com Vanginho ministrando para esses irmãos. E quando ele fala sobre Jesus, ele disse assim: Jesus não foi para a cruz espontaneamente, ele foi voluntariamente. Você pode ter espontaneidade, mas a voluntariedade é uma vontade rendida, é uma decisão pessoal. Ele foi para a cruz por vontade própria. Quando a palavra fala aborrecer a si mesmo, ela não está dizendo que vai ser agradável, não. Às vezes sua carne quer, sua vontade clama, mas você sabe que aquilo é desagradável a ele. Aí ele está dizendo: se você não aborrecer a sua própria vida, se você não suar sangue como Jesus no Getsemane. Em Hebreus, no capítulo 2, o escritor de Hebreus diz assim: na vossa luta contra o pecado, ainda não resististes até o sangue.
Você já derramou sangue lutando contra as suas paixões e contra a sua vontade? Você já resistiu até o sangue? Você já agonizou por causa da vontade dele para não fazer a sua? Aleluia. Ele veio habitar em nós para nos dar graça, para viver uma vida diferente. Aleluia. Paulo fala lá em Gálatas, porque nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não terá domínio sobre nós. Fomos libertos da escravidão do pecado. Fomos libertos da condenação do pecado. E um dia seremos libertos da habitação do pecado em nossa carne. Aleluia! Ele nos deu vida e vida abundante. Aborrecer a si mesmo é possível, porque ele já te regenerou. E aí, o versículo 33 diz que aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renúncia. Eu gosto demais disso. Eu amo demais isso aqui. Se você não renuncia a tudo quanto tem, você não pode ser discípulo de Jesus. Essa é a base que nós devemos manter como pregação deste evangelho. Aborrecer a nossa própria vida, negar a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida e renunciar a tudo quanto tem. Meus irmãos, 3 pontos eu coloquei para vocês aqui nessa noite. O primeiro ponto foi que devemos manter a base da pregação do arrependimento. Foi o primeiro ponto que eu coloquei para vocês. Não há possibilidade de ser cristão sem um verdadeiro arrependimento. O segundo ponto, cristianismo sem o governo de Cristo não passa de mera religião de gente bem comportada. E o terceiro ponto, o evangelho confronta a independência do homem. Deus te ama? Te ama. Deus quer a sua felicidade? Quer a sua felicidade. Mas a felicidade do Filho de Deus está na vontade do Pai. Pai, passa de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. É uma vontade rendida à vontade do nosso Deus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, se o Senhor nos conceder uma próxima oportunidade, eu gostaria ainda de falar um pouco mais sobre as pressões que a igreja está sofrendo nesse momento para abdicar, para apostatar, para abrir mão das suas bases de fé. Sei que não falei aqui para vocês nenhuma novidade. Talvez eu esteja até, como dizem por aí, chovendo no molhado. Mas eu tenho certeza que essa verdade de Deus salva e liberta vidas e mantém a igreja na sua pureza, para que nós possamos, no meio dessa geração pervertida, levar os homens ao conhecimento de Cristo Jesus. Aleluia. Zezeu, ele entrou aqui agora, que ele quer dar um recado para os irmãos. Eu gostaria só, antes de passar a palavra para Zezeu, lembrar vocês, como eu sempre faço em todas as lives, não se esqueçam da generosidade. A oferta de vocês tem ajudado muita gente, seja ela em dinheiro, seja ela em alimento. Muitos irmãos têm sido abençoados no suprimento de suas necessidades, irmãos que estão desempregados, que perderam sua fonte de renda. Não deixe de ofertar com o alimento, com o dinheiro, porque muitas pessoas têm sido extremamente abençoadas pelas ofertas de vocês. Então, lembrem-se da sua contribuição. Quando você separar sua oferta para o Senhor, coloque lá sua oferta de generosidade para ajudar aos necessitados nesse momento que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe vocês. Zezeu, dê aí o seu recado aí para os irmãos. Da paz do Senhor, meus irmãos. Tá ouvindo? Tá bem o áudio?
Paz do Senhor a todos. É complicado trazer qualquer recado depois de uma palavra tão desafiadora que nos confronta, mas que nos salva, né? E graças a Deus por tudo que Ele tem falado aos nossos corações nesses dias, que Ele gere vida em nós. Amém? Amados, está sendo criada na congregação uma equipe de irmãos para tratar da questão Covid-19. Então, isso é um trabalho que tem sido desenvolvido em outras localidades, em Salvador, e isso chegou até nós aqui em Itabuna. Então, tem um grupo de irmãos com o acompanhamento, com a coordenação dos pastores, onde esses irmãos vão estar posteriormente trazendo todas as informações, mas antes de mais nada, o objetivo dela é atender todo irmão que for acometido com esse vírus. Então, esses irmãos vão ter atendimento médico, vai ter a sua receita médica, vai ter a medicação. Então, aguardem que em breves dias teremos isso em funcionamento. Então, assim, você vai poder ligar para a equipe, para um diácono ou para alguém da equipe, que você posteriormente vai receber um número que você poderá ligar através dos seus líderes, dos grupos caseiros, e você vai ser direcionado a uma equipe que vai fazer uma triagem e posteriormente você vai ser atendido pelo médico virtualmente. E esse médico poderá também prescrever, enviar uma receita médica para você em sua casa, através do WhatsApp, e-mail, né, e outros recursos, e você poderá, isso, claro, isso para aqueles irmãos que não têm condição, aqueles irmãos que estejam em dificuldade, também receber a medicação em sua casa, tá bom? Então, amanhã possivelmente estaremos reunidos com a equipe para tratar de como vai ser esse funcionamento e posteriormente vocês vão receber toda a orientação, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém. Valeu, Zezeu. Obrigado aí, uma informação muito boa. Nós já temos discutido sobre isso e eu acredito que isso será uma bênção para muitos irmãos aí na Igreja do Senhor. Os irmãos estejam orando por isso, né? Para que esses irmãos que são médicos, enfermeiros, tenham toda a disponibilidade, porque muitas vezes esses irmãos são muito ocupados, né? Tem uma vida muito corrida. Então, que o Senhor abra portas realmente para que eles possam servir a Igreja do Senhor. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe vocês e que essa palavra possa alcançar os nossos corações, fortalecer os nossos valores e firmar os nossos passos nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. Deus abençoe vocês e até a próxima, em nome de Jesus. Grande abraço.